Se a gente usasse o tempo que a gente fica mexendo no celular, vendo meme, essas coisas, só pra ler, a gente estaria muito melhor. Concorda comigo? Pois bem, é por isso que eu decidi gravar esse vídeo pra indicar pra vocês alguns livros pro ano de 2026. São livros maravilhosos que eu já li, alguns que eu li mais de uma vez e outros que eu quero fazer releitura. São livros pra todo cristão, né? Todo cristão, livros que eu considero que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez. Tem alguns que eu considero que os cristãos deveriam ler recorrentemente, sabe? Aquele livro que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que as pessoas tinham que ler assim, sei lá, no mínimo a cada 6 meses as pessoas tinham que ler esse livro. Eu também vou falar sobre livros de romance para as minhas amigas que estão me assistindo e que amam um romance cristão, um romance puro, um romance decente. Eu vou falar de romances saudáveis, tá? Por incrível que pareça, gente, tem livro de romance aqui que eu li e Deus falou comigo enquanto eu tava lendo. Então, bora comigo, eu já vou começar. O primeiro livro que eu quero apresentar pra vocês foi um livro assim, eu acho que foi o melhor livro que eu li nesse ano, sem contar com a Bíblia, né? A palavra de Deus, que não tem comparação. Mas esse livro aqui, gente, me impactou tão profundamente que eu li ele e depois que eu li ele, eu reli de novo. É assim, fantástico. E ele é nada mais, nada menos que Manso e Humilde. Ele fala muito sobre o coração de Jesus e eu consegui enxergar o coração de Deus de uma forma completamente diferente do que o que é pregado. Tem um vídeo aqui no canal que esse vídeo fala sobre se você acha que Deus te odeia, assiste esse vídeo. Esse é o título do vídeo. E nesse livro aqui eu fiquei impactada porque o autor fala como ele desconstrói o pensamento que é formado na cabeça de muita gente de que Deus nos odeia porque o nosso pecado é grande demais e que por conta do nosso pecado, o ódio de Deus por nós vai se intensificando a cada vez mais, quando na verdade o coração dele é manso e humilde e a postura mais comum para ele não é a postura de nos julgar e de querer nos destruir, porque ele odeia o pecado e ele nos ama. Tá bom? Gente, olha que profundidade isso aqui. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, racionário, facilmente irritável. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. Cara, se você não leu esse livro, tu tem que ler e reler de novo. O outro livro, ele é muito impactante, gente, principalmente para essas pessoas assim, como eu já fui uma pessoa muito mais estressada, que queria brigar com todo mundo. Antes de encontrar Jesus, eu era muito barraqueira e hoje ele controlou isso em mim. E com esse livro, eu recebi uma ajuda maior, eu pretendo reler ele porque ele é muito bom. Isso. Eu, Meu Pavio Curto e Deus. É da Lisa Bevere. Cara, esse livro é tão impressionante, eu vou dar até um spoiler aqui pra vocês, tá? Se você não quiser, pula só uns segundinhos aí. Essa mulher, ela quase que bate no marido dela, sendo esposa desse moço que é maravilhoso, que é o John Bevere. Pra quem não conhece, pode pesquisar aí o John Bevere. É uma bênção também, mas ela traz um ensinamento aqui muito profundo para essas pessoas que não conseguem controlar a sua raiva e que precisam da ajuda do Senhor para controlar esse espírito de barraqueira que tem dentro de você, tá bom? Se você tem esse espírito, se você tem esse tipo de temperamento um pouco mais forte, né? Um pavio um pouco mais curto, te aconselho a ler esse livro e reler de novo, porque o conhecimento que é trazido por meio desse livro aqui é fantástico, gente. Olha a dica que essa irmã, que essa pastora, se não me engano, ela é pastora. Perdão, gente. Olha a dica que ela traz. Quando nos iramos, nossa primeira reação deve ser dar as costas, mental ou fisicamente, para a situação por um instante, a fim de separar a transgressão do transgressor. Isso é profundo demais. Então, nosso Senhor Jesus faz isso. Ele ama a gente, mas odeia o pecado. Ele separa a transgressão do transgressor. É simplesmente outro nível. O outro livro que... Nossa, gente, esse aqui eu já li umas 2 ou 3 vezes. Eu amo muito ele. Inclusive, minha irmã, ela passou por um problema de ansiedade. E ela leu esse livro umas 3, 4 vezes. Não sei quantas vezes ela leu, mas ela falou que todas as vezes que ela leu, ela falou assim, Rebeca, todas as vezes que eu li esse livro, eu chorei. Porque ele é muito profundo. Já tá aparecendo ele aqui? Isso, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. Ele vendeu nada mais, nada menos que 130 milhões de cópias, tá? No mundo inteiro. E ele, gente, é muito profundo, é muito fantástico. Todo o livro se baseia naquela passagem de Filipenses 4. Vai falar muito sobre a nossa situação, né? A condição da sociedade atual, que está muito, assim, ansiosa e preocupada e desesperada. E como a Bíblia nos convida a entrar num descanso, sabe? E sair da ansiedade, dar de fato um fim na ansiedade. É uma coisa muito profunda, eu sei, eu acho que mesmo eu tentando falar
aqui com vocês, eu não consigo descrever quão bom é esse livro. Esse livro é essencial para você que está passando por um período de ansiedade, para você que está desesperado e preocupado com o seu futuro, principalmente os jovens que passam por esse período assim mais comumente. E ele nos mostra como o Senhor quer envolver o nosso coração com a sua paz, e a paz que excede todo entendimento guardará o coração daqueles que entregam suas preocupações ao Senhor. Olha a profundidade disso aqui. Morte, fracasso, traição, doença e desapontamento não podem levar nossa alegria, porque não podem levar nosso Jesus. Então ele aborda sobre a ansiedade, que a ansiedade também rouba a nossa alegria, e ele usa a palavra como base para explicar o porquê que a gente não precisa viver nesse estado constante de alerta, sabe? Porque a ansiedade é algo natural em nós, é algo saudável, mas a ansiedade constante, a ansiedade que já vira uma doença psicossomática, ela é um estado constante de alerta, um estado constante de desespero, e isso acaba nos fazendo mal e muito mal. Agora eu vou para a parte dos romances cristãos. Eu quero deixar para vocês primeiro a indicação de um livro que eu li tem menos de uma semana, se não me engano, e eu peguei emprestado da minha amiga, então eu não tenho ele aqui, vai aparecer aí na tela em algum lugar, vou tentar colocar pra vocês, que é o famosinho, gente. Muito provavelmente quem tá me assistindo já deve ter lido esse livro, mas assim, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que pra quem não leu, eu quero indicar aqui, sim, leia Corajosa, gente, é muito bom. E a história que eu mais amei foi a da... não, na verdade, ela não é Cinderela, né, eu até esqueci o nome dela, mas é da... a de azulzinho que tá aparecendo aí na capa. É uma história maravilhosa. Todas as histórias, elas nos trazem um ensinamento muito profundo de como Deus age nas nossas vidas, sabe? Não só na vida das meninas, mas especialmente na vida das meninas que têm sonhos, que têm ambições, que têm desejos, e mostra como o Senhor, sabe, age na vida da gente em relação aos nossos sonhos, aos nossos desejos, às nossas aspirações, às dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, né, como meninas cristãs, e tudo isso é abordado nesse livro maravilhoso. Eu tô querendo demais comprar logo Corajosas 2 e o Redimidas para ler, porque, gente, pensa num livro fantástico. Você que tem filha aí que tá me assistindo, compra esse livro, dá para sua filha, dá para uma criança, dá para um adolescente, né, que tá aí precisando sair do celular e consumir um conteúdo bom, vai edificar muito a vida dessa criança, a vida dessa adolescente. E o outro que eu quero mostrar pra vocês, gente, esse aqui, se você gosta daquela série da Netflix, aquela série da Ruivinha, aquela mina Ruivinha Anne, você vai amar esses livros. Só que eu não acompanho muito a série, gente, então se eu errar falando alguma coisa aqui da série, me perdoem, tá? Mas pelo que eu fiquei sabendo, na série tem algumas coisas que não tá muito de acordo com a história original, que foi escrita por uma autora cristã, inclusive, tá? Que é a Lucy Maud Montgomery. Me perdoa se eu pronunciei errado, aí vai depender do seu inglês. Mas eu fiquei chocada quando descobri que a autora é cristã. E ela aborda, gente, meu Deus do céu, temas maravilhosos, profundos. E como eu falei, Deus falou comigo por meio desses livros. Na verdade, não é só um livro, é uma coleção, né, da Anne. Então, esse aqui é o primeiro. Esse aqui, gente, eu nunca vi ninguém mostrando muito ele, mas é a edição de luxo, tá? Tem esse que é da primeira edição de luxo, eu vou abrir para mostrar para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só mostrar essa segunda edição de luxo. Tem também essa edição aqui, ó. Essa aqui, eu tô mostrando só esses três porque foram os que eu já li, mas eu tenho outros ali guardados desse modelo aqui que eu ainda não li, tá bom? Mas eu li esses três e assim, eu confesso que depende muito de quem vai gostar do estilo de leitura, do estilo de livro que você gosta, porque ele é um livro, assim, muito mais detalhado, sabe? Sabe aquele livro que ele descreve, ela estava sentada, olhando para a janela, enquanto o céu estava no pôr do sol e com as nuvens roxas, sei lá, tipo assim, ela é bem descritivo o texto, eu amo isso, porque mexe muito com o meu imaginário, mas eu já ouvi gente falando que não gosta muito disso, então depende, né, de qual é o seu gosto de tipo de leitura. Mas eu simplesmente amei, gente, simplesmente amei. Inclusive, eu queria que tivesse uma edição completa dessa de luxo aqui, porque ela vem ilustrada, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ilustração. Aqui, ó, olha, vem com ilustrações, e assim,
volta e meia, você vai lendo o livro, aparece uma ilustração. Vai lendo o livro, aparece uma ilustração. Isso aqui vai tratar da primeira fase, né? Que foi a fase da infância da Anne, como ela chegou na casa dos irmãos solteirões. Aqui vai tratar um pouco mais da fase dela na adolescência, assim, ela um pouco mais grandinha. E se não me engano, é nessa parte aqui que começa o romance, né? Que ela vai pra... Não me lembro se é pra faculdade. Gente, eu li a história como se fosse uma coisa só, que eu não consigo diferenciar o que tava num livro e o que não tava no outro, entendeu? Mas assim, maravilhoso, sabe? Quando eu falei que é um tipo de livro muito descritivo, de fato é descritivo. Deixa eu ler isso aqui, ó. O belo e envolvente tom do pôr do sol ainda manchava os céus ocidentais, mas a lua estava nascendo e a água jazia como um grande sonho prateado à luz dela. Aquela lembrança lançou um feitiço doce e sutil sobre os dois jovens. Gente, eu amo esse tipo de descrição, mas tem gente que não gosta, tem gente que acha chato. Eu particularmente gosto demais. É terrível sentir-se insignificante, mas é ainda pior que tentem nos convencer de que nunca poderemos ser mais do que isso. E foi isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários os livros que vocês me indicam ler, porque eu também quero indicações de livros para 2026. E se vocês quiserem, eu trago mais vídeos como esse de indicações de livros, porque, gente, eu amo falar sobre livros. Por mais que eu não me considere uma leitura tão voraz como eu poderia ser, eu gosto muito de falar sobre livros, eu sempre arrumo um tempinho pra tá lendo, eu gosto muito disso, tá? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal maravilhoso. Nesse canal, eu nem comecei me apresentando, né? Meu nome é Rebeca e nesse canal eu falo daquilo que edifica a sua vida. Um beijo, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.